Alô, R2D4? Já tá gravando? Na escuta. Ah, legal. Pô, esse droid reclamão. Então, esse é mais um Holocast, o podcast de Star Wars. Nós estamos aqui reunidos em Tatooine, num calor desgraçado que tem feito a semana toda. Eu sinto falta da minha lua de Andor. Mas em breve nós vamos retornar pra... Eu vou voltar pra base rebelde em Tatooine, você pra luazinha com os animaizinhos. E nós vamos poder nos livrar desse calorzão. Mas por enquanto, vamos ao nosso novo episódio do Holocast, o episódio 2. É uma armadilha. Onde nós falaremos sobre encontros, não é isso? Encontros, e na verdade como apimentar os seus encontros, como deixá-los mais emocionantes, mais cinematográficos. Não ficar aquela mesmice, né, do jogo dado pra lá, jogo dado pra cá, e contabilizando hit points. Bom, eu sou o Rafael Bezerra, o DM Rafael nos fóruns, e comigo está... Daniel Bezerra, o Debor. Mas antes da gente começar a falar, vamos tomar um suco Jawa, que eu tô com a garganta seca aqui. Vai fundo. Então vamos lá. Então, uma notícia aí da semana? Parece que o John Williams fez o aniversário, não é isso? 78 anos, ou alguma coisa parecida. Foi dia 8 de fevereiro, né? Algo assim. O som tá muito alto aí pra você? Não, tá meio abafado, mas tudo bem. Essa música eles vivem repetindo. Pô, parece até que o repertório deles se restringe só a essa música. É brincadeira. Enfim, mas aí o bom e velho John Williams fez aniversário. Muitas comemorações lá nos Estados Unidos. Parece que teve se não me engano, teve uma apresentação especial, né? Com ele regendo uma orquestra, uma coisa assim. Uhum. Mas o sujeito é o cara, né? Com certeza. Realmente é o cara, porque uma carreira invejável como a dele. Eu não sei se foi a primeira coisa que ele fez no cinema, mas a primeira coisa que eu vi dele no cinema foi Tubarão, né, com o Steven Spielberg. Ele, se eu não me engano, ele fez a trilha também para TV de Terra de Gigantes, mas isso já é história antiga até para mim. Cara. Não vou nem entrar nesse assunto, né? Pois é. Mas aí, depois do Tubarão, o trabalho dele com o Spielberg só fez continuar e não crescendo, assim, obras cada vez mais memoráveis, né? E ao ponto que todo mundo hoje em dia que é nerd ou geek ou manja alguma coisa de cinema sabe cantarolar alguma coisa dos temas do John Williams, né? Não, e foi o Spielberg também que indicou ele pro George Lucas, né? É verdade. Pô, eu não consigo imaginar Star Wars se não fosse o John Williams, cara. Não, sem sombra de dúvida, porque Star Wars é visual, é cinematográfico, é claro, mas também tem uma assinatura musical muito distinta, né? Obviamente que se não fosse John Williams seria alguma outra coisa, ele teria que se chamar algum outro cara, mas é complicadíssimo, né? Para mim são duas coisas inextrincáveis, assim, que não dá para separar. John Williams e Star Wars. Agora, é engraçado que eu lembro quando a gente era menor, você fazia uma brincadeira comigo, que era assim, cantarola o tema do Star Wars. Agora cantarola do Indiana Jones. Agora cantarola o do Super-Homem. Só pra poder... Geralmente a gente se enrolava no meio do caminho. Todo grande compositor, assim, ele acaba aproveitando, né, É até a marca do artista, né, cara? Exatamente, assinatura. Outro dia eu tava vendo Cru, né? Aquele filme lixão, né? De ficção científica e tal. O filme ele chama, o Gladio vale por tudo, cara. Não, claro, senão não teria marcado tanto, né? Não teria ficado tão marcado assim na nossa consciência. Mas enfim, eu tava assistindo Cru outro dia. E aí tem aquela fanfarra, né? Aquela trilha musical que é cheia de metais, né? Uma fanfarra orquestral, etc. Eu falei, eu conheço essa assinatura. Esse cara deve ser o James Horner, que já fez Star Trek 2 e tal.
Quando subiram os créditos, não deu outra, tava lá, James Horner. Eu acho que eu me lembro de uma vez que eu tava revendo assim, eu tive essa surpresa também. Na verdade eu tava preocupado, porque eu achei que você ia falar que era John Williams, eu falei, pô, mas eu não lembro que era ele. Não, mas é isso, quer dizer, o compositor tem uma marca que se você tiver ouvido treinado dá pra reconhecer. Agora é legal se não for o James Horner e eu estiver me lembrando errado, vai ser uma baita canelada. Mas enfim. Mas então, tem um link de um vídeo lá do YouTube que a gente vai deixar aí na show notes, que é... Eu acho que não foi nem o cara que cantou aquilo ali não, né? Eu acho que... Não. O garoto editou aquele É. vídeo. Corey alguma coisa, esqueci o nome dele agora. Mas ele editou aquele vídeo, fez lá a divisãozinha em 4 quadrados e tal. Mas é um grupo canadense que compôs e cantou aquela música. E o garoto fez só uma espécie de uma dublagem, assim, um dubbing em cima. Pra quem... Lip sync, na verdade. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, é um vídeo que um garoto pegou essa música, que é basicamente um tributo ao John Williams. Não pelo aniversário dele, mas pelo conjunto da obra. Já tem um tempo, assim. Que ele canta assim, só com coisa de Star Wars, né? Mas usando todos os temas do John Williams, não é isso? Ele conta a história, mais ou menos, de várias cenas memoráveis da trilogia de Star Wars, da trilogia original. E... Só que com vários temas de outros filmes que o John Williams musicou. Então tem lá Indiana Jones, Superman, ET, o Extraterrestre. Cara, é genial. A parte do garoto é muito engraçada, né, cara? É genial. Eu, quando escutei pela primeira vez, eu não conseguia parar. Nem de rir e nem de ficar escutando uma vez, duas, três. É muito legal. Confira lá. Bom, o link tá lá, vejam aí. Outra coisa que eu queria comentar é que o nosso irmão acabou de chegar, né, da viagem desde lua de mel, do casamento e tal. E ele me trouxe um presentinho lá de Coruscant. Ele me trouxe um cabo vídeo componente pro meu Wii. Pô, excelente. Pô, excelente, cara. Agora eu tô doido pra poder jogar direito a fase lá de Felúcia do Force Unleashed. Porque, cara, antes era um bando de borrão colorido na TV de LCD grande e tal. Pô, é uma confusão do caramba, cara. Você vai se sentir em Pandora. Não se surpreenda se encontrar um nave por ali. Não, eu encontrei esse mesmo problema, porque eu comprei o jogo do Avatar e é a mesma coisa, cara. É muito colorido, muito branco, aquela psicodelia foda assim. E, pô, é difícil demais sem um vídeo componente, cara. Agora eu vou ter minha saidinha RGB e, pô, vou testar. Tava esperando chegar o carnaval aqui pra testar. Esses caras são sanguessugas mesmo, né? A gente nunca para só no console de videogame, nunca para só naquela coisa. Tem sempre que ficar comprando mais um itemzinho, mais uma gadget, assim, pra incrementar a experiência. Mas é da vida. É isso aí. Esse negócio de pagar caro pra console é isso aqui no Brasil, porque os caras lá fora tiram dinheiro com a venda de acessórios, jogos e tal. E aqui a gente é escalpelado das duas maneiras, né? Mas tudo bem. Exato. Outra coisa é que você tem acompanhado a série do Clone Wars? Cara, eu vou te falar que não. Eu venho tentando acompanhar, mas realmente está complicado. Estou com um tempo meio apertado. Eu assisti a primeira temporada. Eu vi até aquele episódio Os Caçadores de Recompensa. Dos Caçadores de Recompensa? Eu não lembro. Foi o final. Não, acho que não. Acho que eu vi aquele outro do veneno, né? Da praga que o estava tentando. Da arma biológica. Sei qual é. Não, cara, tá muito maneiro, assim, essa segunda temporada. Assim, muita gente criticava, né, esse desenho do Clone Wars, até uns amigos nossos também se amarram Star Wars, falavam mal pra cacete e tal. Cara, Tô dizendo que eu escutei um comentário particularmente abrasivo, dizendo, esses caras esses clones ficam usando táticas de Primeira Guerra Mundial num ambiente que obviamente não sei o quê. Eu olhei pra cara dele, bicho, na boa, Star Wars é um desenho. Você tá sério que você tá analisando coisas de táticas de Primeira Guerra Mundial? O engraçado, na verdade, agora que você comentou isso, eu nem tinha ouvido esse comentário, mas é engraçado porque no primeiro filme, né, o Star Wars, que depois virou Nova Esperança,
as cenas de combate aéreo eram todas assim, baseadas em documentários históricos de guerra. E tipo, foi intencional. Pois é. Sabe? Bug, not a feature, not a bug. Pois é. Então, o que eu ia comentar é que, assim, esse segundo ano da série, porra, tá muito maneiro, assim, tô curtindo pra caramba. Mas tem uma série de episódios que tá pra se encerrar agora, que é o Mandalorian Plot. Mas eu tô doido pra ver isso. Pô, tá muito maneiro, cara. Eu acho que eles chutaram um pouco, assim, do universo expandido, do que tinha sido criado pelos Mandalorianos, não tenho certeza. Mas se e vamos combinar, é muito ruim. Cara, aquela HQ é... Aquela HQ é tétrica. Pô, me desculpem os fãs dessa HQ, que conta a história de Mandalorianos, lá com aquele Uli que sei lá o que, o que é o Droma, né? Mas, pô, é muito ruim, cara. Assim, a ideia até que é maneira, mas a execução é sofrível. Ah, e o desenho é horrível. Mas, isso aí. tá maneiro a série, o episódio e tal, mas o que eu achei maneiro, assim, é que eles criaram uma rainha amidalazinha, assim, pro Obi-Wan. Quer dizer, não nesse sentido, é porque tem a duquesa do planeta Mandalore, né? Aí tem tipo um subplot que o Obi-Wan, quando era Padawan ainda, ele fez uma missão lá, eles se apaixonaram e tal, mas aí... Deixa eu adivinhar, é a duquesa Satine? É, duquesa Satine. Faça-me um favor. Mas a parada que eu queria comentar mesmo, que nada a ver com o Star Wars e tal, mas é que eu achei engraçado, cara, porque botar assim o Obi-Wan, que foi interpretado pelo... Qual é o nome do rapaz? Ewan McGregor. Ewan McGregor, né? E, pô, fazendo um plotzinho romântico com uma personagem chamada Satine. Moulin Rouge, alguém? Moulin Rouge, por favor. É loura? Loura. É, claro. Loura, com atitude e tal. A diferença é que o personagem do Ewan McGregor no Moulin Rouge, ele faria tudo por amor. Já o Obi-Wan Kenobi, ele larga tudo pelo dever. E todos nós sabemos como isso vai terminar, não é? É, claro. Mas e foi legal, esse último episódio que eu vi, que eu achei, porra, fantástico, ele foi escrito pelo Paul Dini. Que é um cara feríssima, entendeu? O sujeito que está por trás, por exemplo, da Liga da Justiça Limitada e demais séries animadas do universo DC. Portanto, todo nerd tem a obrigação, pelo menos, de conhecer. Pode até não gostar, mas o cara é fera. Ele escreveu também, ou participou, né, do roteiro desse novo jogo do Batman Asilo Arkham. Ah, sim, o Asilo Arkham. Eu joguei o demo desse negócio e é alucinante. Eu vi na casa de uns amigos nossos, o Paulo Antônio também, né, que tá lá no Gold Mode. Ele mostrou assim, é maluco com isso. Eu lembro a gente jogando aí outro dia, não lembro se foi Mutants Mastermind ou se foi o D&D, ele toda hora querendo ligar um modo detetive. Foi no MM. Escroto, cara. Muito bom mesmo. Agora, esse jogo é um negócio fenomenal. Eu tava pensando quando é que vão fazer, se é que vão fazer um negócio desse pra Star Wars, né? Tem o tal do MMORPG que tá pra sair, né? E já tá atrasado. Ele acho que vai atrasar mais um ano aí. Vixe. A galera pensa, né? Bom, vamos então ao nosso assunto. A gente ia falar sobre o que mesmo? Sobre combates, né? Combates e encontros. Na verdade, essa vai ser uma conversa que vai se estender por outros episódios, não é isso? Porque o que acontece? Combate em Star Wars é uma coisa assim extremamente importante, né? Quer dizer, tem... RPG pelo menos, né? Não, mas até nas séries, assim, você vê que as cenas de ação, elas são muito importantes para compor a história. Você precisa, né, obviamente, das cenas de interação, dos personagens, da história, mas são aquelas cenas vibrantes assim dos combates, dos encontros, que dão toda aquela emoção assim também. Na verdade, você falou bem, não é que sejam os combates, as cenas vibrantes, sim, exatamente. Os takes de ação e tal, isso praticamente definem como é que é a dinâmica do universo de Star Wars, né? E quando a gente vai para uma mesa de RPG, nada mais natural que queira simular essa mesma dinâmica, esse mesmo sentido de
Eu quero evitar usar a palavra épico, né? É. Porque nem tudo tem que ser épico. Aliás, a gente vai desenvolver mais esse tema. Mas tem que ser ação, tem que ser cinematográfico. Eu acho que nem tudo tem que ser épico, mas tudo tem que tentar ser cinematográfico, pelo menos. E, pô, como é que você faz isso no RPG, né? É um negócio meio complicado. Você tem 4 ou 5 amigos sentados numa mesa, rolando dadinhos, anotando algumas coisas das fichas, e como é que você vai evocar esse sentido de cinematografia, assim, de altos efeitos especiais? Bom, infelizmente, há algumas ferramentas que podem ajudar a gente nessa hora. É, A mas gente vai citar algumas aqui. Mas o que a gente, assim, discutindo, chegou assim à conclusão, que basicamente essas cenas, né, de ação e tal, de Star Wars, elas se dividem, assim, entre os encontros em geral, né, os duelos de sabre de luz e a ação, assim, no espaço, né, o combate de nave. Mas como isso é muita coisa pra gente discutir, assim, em um episódio só, nós vamos, dessa vez, assim, falar mais das ações em geral, né, dessas cenas de combate, cenas de ação, Desde né? a emboscada em Bespin até a luta no Palácio do Jabba, ou para escapar do Poço do Sarlacc, esse tipo de coisa que você espera encontrar nos mais variados cenários de Star Wars. Bom, então, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai compor uma cena, né, para os nossos jogadores? Bom, eu pelo menos faço assim. A cena tem que ter um motivo, ela tem que se encaixar no plot. Não deveria ser uma coisa assim aleatória do tipo, caramba, eu tô meio perdido, então acho que 5 Stormtroopers entram pela porta e começam a atirar. A gente pode, quer dizer, a gente até pode usar isso de vez em quando, mas eu prefiro guardar isso para momentos de verdadeiro desespero. Então ela tem que se encaixar na trama que você está tentando conduzir, ela tem que fazer sentido naquele universo, tem que idealmente, cada personagem tem que ter alguma coisa investida nessa cena, né? Agora, para que cada personagem tenha uma coisa investida nessa cena, você tem que conhecer o personagem, né? Você tem que estar ciente, por exemplo, do que aquele personagem está fazendo, quais são as habilidades dele, o que ele quer, o que ele planeja, assim, em termos da história dele, do background dele e tal, aquela coisa, para que justamente o jogador se sinta envolvido, né? Não adianta nada você querer criar cenas que envolvam negociações e discussões, assim, se, pô, o cara, sei lá, só quer saber de pegar um blaster, proteger o grupo, né? Você tem que saber o que esperar do jogador e das capacidades do personagem dele, né? Do próprio jogador também, né? Tipo, vai que o cara é meio tímido, ou então simplesmente, como pode acontecer, ele não tem jeito para um plot investigativo ou para cenas de intriga, porque nem todo mundo é um político maquiavélico. Então não adianta você querer colocar aquele sujeito que não manja nada de intriga, na verdade nem gosta, colocar ele como personagem político com as intrigas do Senado Galáctico em Coruscant e tal, e não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. Como de vez em quando isso acontece, pelo menos nas nossas mesas, né? De alguém que não é assim tão dado, né? Mas aí é outra coisa. Aí é humor involuntário, né? Não, mas eu digo, como às vezes é comum com certos jogadores não ter muito tato pra isso e só fazem personagens, né, voltados para ocasiões sociais, né, mas tem um pouco de dificuldade no trato na hora do jogo. Pois é, aí que eu digo que você tem que conhecer o seu jogador também. Porque se você sabe que, por exemplo, um determinado amigo que não tem lá muito jeito para esse tipo de cena, gosta de fazer personagens sociais com habilidades assim, gosta de fazer nobres, políticos, senadores, etc. Tal, o que você faz? Você permite para não entrar em conflito com o cara, e aí você costura as cenas e os encontros de tal maneira que acaba acontecendo um humor involuntário por causa disso. Porque verdade. o cara vai acabar fazendo alguma atrapalhada que você pode se aproveitar e que vai ser legal na hora do jogo para todo mundo. Você não vai estar rindo do cara, você vai estar rindo com o cara. Entendeu? Porque vai ser emocionante de qualquer maneira. Mas enfim. Então conhecer os personagens e conhecer os jogadores é fundamental na hora de construir uma cena e de buscar uma motivação para essa cena existir.
Agora, quando você já sabe de tudo isso, você, é claro, tem que fazer uma parada incrementada. Então, pensem, por exemplo, em todas aquelas cenas do universo de Star Wars, dos filmes, e alguns dos desenhos que vocês já viram, que são, por exemplo, aquela corrida de speeder bikes em Endor, né, em que o Luke e a Leia acabam tendo que fugir lá dos Stormtroopers e tal, sem permitir que eles avisem os demais na base lá de Endor e deem um alerta, aquela coisa. Então, isso é um exemplo típico de um encontro que tem pouco combate, né, por exemplo, mas que é altamente emocionante, muita ação e muitas, imagino eu numa mesa de RPG, muita rolada de dados e tal, decisões críticas. Eu acho que dos segredos, né, para compor uma cena assim interessante primeiro, você tentar dar ideia para os jogadores do que está acontecendo, onde eles estão inseridos. Quer dizer, no exemplo de Endor, você não precisa descrever em mínimos detalhes como é o acampamento dos Stormtroopers, como é o tipo da árvore, a folha, não, mas dá a ideia geral, fala floresta alta, não sei o que, tem um grupo de Stormtroopers, mas durante a ação você colocar complicadores, né? Como o caso dessa cena, eles têm que ir atrás dos caras, aí o Luke dá a ideia pra Leia para embaralhar as comunicações, então eles têm que chegar nos caras antes que eles possam pedir reforços, né? É sempre você estar colocando um complicador a mais, além do que simplesmente derrotar os inimigos. Assim, porque a parte mais chata, pelo menos pra mim, assim, no RPG, é quando o jogo, a sessão de jogo se resume a um encontro atrás do outro, em que você tem um monte de inimigos assim, e aí você tem que ficar rolando dado para arrancar os hit points deles antes que eles arranquem o seu. Isso já teve uma época em que eu gostava disso. Hoje em dia os meus gostos evoluíram um pouco. Eu gosto dessa variação, sabe, dessa tensão, na verdade. Eu acho que o grande lance do RPG, de uma sessão emocionante assim de RPG, é que você tem que manter a tensão o tempo todo. O tempo todo você tem que colocar o pessoal em xeque, né? Não deixar ser aquela rolagem, tá bom, eu pego o meu sabre e ataco ele de novo. Aí o que ele faz? Eu dou 2 ataques, dou 3 ataques. Aí fica uma pinhata, né, de 2 caras, um de frente pro outro, batendo com um bastão. Porra, na versão D20 do RPG era um problema, né? Eu lembro daqueles duelos dramáticos de Sunrider e do Darth Havoc, que era basicamente um batendo no outro, e o Sunrider primeiro fugir, né? Porque ele era mais fraco. Pois é, mas aí o grande problema da versão do D20 era essa história dos ataques múltiplos, né? O Saga, ele melhorou um pouquinho isso, porque não tem tanta ênfase em ataques múltiplos. E de fato tem muitos elementos táticos agora que você pode colocar. Por exemplo, na hora de você descrever uma cena, digamos, a invasão do Luke, né, em Bespin, e ele tentar resgatar os seus companheiros. Sim. Então é um ambiente, digamos assim, urbano, né, fechado, com muitos corredores, muitos ângulos, muitas portas e tal. Então a primeira coisa que você pensa em termos de RPG nisso são os covers, né, as coberturas e os concealments, que eu não sei como é que traduziram isso eu vivo esquecendo também, mas eu acho que é ocultamento. Ocultamento, né, um negócio desse. Enfim, então são modificadores que vão além de uma simples penalidade, sabe, no jogo. Você pode realmente construir isso como um elemento de cena. Sim. E aí o jogador que seja esperto, ele vai tentar se utilizar disso, né? Agora você falou do jogador que foi esperto vai tentar se utilizar disso. Me lembrei de uma cena agora do retorno do Jedi, que eu só me dei conta assim muito recentemente, que é quando o grupo avançado, né, com o Solo e tal, eles estão tentando invadir aquele bunker do Império para poder desativar os escudos. Uhum. Aí tem uma hora que o R2 ele tá tentando abrir a porta, né? Tava trancada e tal. Aí o que o Han Solo faz? Ele se esconde atrás do R2, fica abaixado assim atrás dele pegando cover e atirando os caras. Isso enquanto o R2 tá tentando abrir a porta. O que acontece? Os Stormtroopers ficam tentando acertar ele,
O cara já é de nível alto, tem defesa alta, tá com cover, porra, não vou pegar esse cara nunca, quer ver? Vou estourar essa porra desse droid aqui, pá, dá um tiro, aí o R2 fica lá todo escangalhado, aí ele, fiz merda. Pois é. Isso é maneiro, sabe? Isso é ótimo. Você usa elementos da cena, assim, pra ganhar uma vantagem no jogo e tal. Mas isso tudo tá o tempo todo mudando, né? De repente você tá atrás de uma caixa, pô, o inimigo pode chegar, ou, né, até você, se for o caso contrário, mas pode chegar e estourar aquela caixa, explode, isso abre um buraco na parede da nave, gera um buraco, sabe? Ou tem um cano que conduz um gás, aí você pode atirar no cano e aí faz uma cortina de fumaça, uma coisa assim. Agora, uma coisa importante é o seguinte, a gente está falando aqui em termos de montar a cena, não sei o que são dicas de mestre, né? De GM. Agora, é legal quando os jogadores têm esse espírito proativo, né? Vamos dizer. Com certeza. Então, o Paulo Antunes, do God Mode, que ele está sempre buscando algum elemento de cena que ele possa utilizar como uma forma de ganhar alguma vantagem, assim, no encontro, no combate. Às vezes ele fica até meio puto quando não consegue. A cena está meio nua, né? Ou quando ele não consegue fazer aquilo que ele estava pensando. Mas é normal. Eu gosto muito dessa coisa, quando o jogador ele quer assumir parte, né, da responsabilidade pelo controle narrativo da história. Os jogadores também estão contando a história, né? Eu acho que fica um pouco pesado demais, né? O mestre querer ter o controle total sobre isso. É interessante quando o mestre permite que os jogadores tenham acesso, assim, a manipular um pouco mais. Né? A liberdade de propor coisas. Eu vou até sugerir aqui, para quem tá ouvindo esse episódio, depois baixar um episódio do Canal 2, que o Marcelo Dior, ele conversa com o tio Nitro exatamente sobre isso, né? Algumas técnicas de alguns RPGs para usar esse controle narrativo dentro do jogo. É um episódio muito bom, recomendo que você ouça. A gente estava conversando mais cedo que você está com dificuldade, né? Poder ouvir. De parar para ouvir podcast. Mas pegue, porque vale muito a pena. Recomendo, para quem não ouviu, ouça. O tio Nitro, cara, é uma fera aí do RPG brasileiro aqui. O blog dele, pô, tem postagens enormes, ele fala muita coisa assim interessante. Ouça, ele fala muito isso, né? Que é legal o mestre dividir essa coisa assim com os jogadores, dar liberdade para eles acrescentarem também no meio da história. Mas aí como é que ele pode fazer isso, por exemplo, no sistema Saga? Bom, dois jeitos. Um é aquilo que a gente estava comentando até agora, de construir cenas bastante vívidas e detalhadas, né? Por exemplo, se eu falar a respeito da cobertura de árvores em Endor, de fato que de vez em quando tem um galho mais alto ou mais baixo, ou que o jogador tem que dar ideia, né? Tem que contribuir para coisa, tipo o Luke falando para Leia desabilitar os comunicadores deles. Ou você querer criar uma distração, uma cortina de fumaça quando você faz alguma coisa. Então isso é o uso tático das regras. Sim. Isso é basicamente assim, é o uso do terreno, né? Do terreno, exatamente. Você pegar a descrição que o mestre deu, ou pegar o mapa que ele botou, analisar e dar, de repente, alguma sugestão, né? Isso, exatamente. Você, é claro, permitir essa abertura. Sim. De que os jogadores possam contribuir para alterar, digamos assim, a descrição do terreno que você deu. Isso tudo é muito importante, mas, e é muito bom que todo mundo faça isso e tal, só que você precisa de um tipo especial de jogador para aproveitar esse tipo de coisa a 100%. Que tipo de jogador é esse? É o cara que conhece as regras. É o cara que manja de todos os modificadores de terreno, do que é um terreno difícil, do que é um assim, mais ou menos. Cima e tal. Mais ou menos, né? Mas se o cara manja, vai ser mais natural para ele. Exatamente o que buscar, né? Mas eu já vi muitas vezes assim, jogadores que não conhecem tanto as regras, e vou te falar que acaba sendo a maioria do nosso grupo. Claro. Preguiçoso pra caramba, que não gosta de ler. Eu diria que quase todo grupo deve ser a maioria, né? Mas tudo bem. Mas, assim, mesmo o cara que não conhece muitas regras, ele, assim, tem a noção de que, por exemplo, se você
pegar um tampão assim e colocar na frente, ele vai te servir de cobertura, né, contra os ataques, né? Se você quer partir um duto que passa um gás, ele vai obscurecer a visão dos atacantes contra você. Então isso daí é um pouco intuitivo também. Claro, mas você aí conhece tem exatamente coisa, a regra, né? Sabe a regra do terreno difícil, a regra da... o meu ponto é esse, porque você tem que saber, por exemplo, então eu vou atirar ali para criar uma distração, mas isso vai me custar uma ação padrão, aí depois eu faço uma ação de movimento para mergulhar naquele cover, não sei o que, tem que fazer, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uhum. Então o cara tem que ter esse conhecimento de como as ações se dividem no sistema de RPG que ele está usando, de repente para conseguir aproveitar em 100% assim, essas coisas. Agora, uma outra maneira de você fazer isso é justamente emprestando um pouco do controle narrativo do GM para os jogadores. E no sistema Saga, né, no livro mais recente, saiu uma sugestão de regra muito interessante, que é o Skill Challenge. Eu esqueci de comentar isso, cara. Chegou o meu livro. Moleque. Galáxia da Intriga, né? Então fala um pouco aí sobre esse livro. Assim, eu não tive muito tempo pra folhear ele, né? Eu peguei ainda ontem com o nosso colega aí, porque a gente sempre compra em duplo assim, os livros, né? E racha o frete. Mas uma coisa interessante dele é que ele traz aquela mecânica do D&D 4, que são os Skill Challenges. Mas ele traz essa mecânica, mas ele dá sugestões assim um pouquinho mais ousadas. Porque no livro do mestre, né, né, original do D&D 4, basicamente assim, você faz vários testes de perícias para poder vencer um desafio. A sugestão que traz no Galaxy of Intrigue é que você é exatamente isso, né? Você faz testes para poder vencer um desafio e tal. Só que não precisam ser apenas testes de skill. Você pode fazer um teste de skill, mas também pode, dependendo da situação, fazer um teste de ataque. E se você for bem sucedido, você vence assim aquela parte do desafio. Eu imagino muito, sabe uma cena? Estrela da Morte. Os heróis estão indo libertar a Leia no bloco de detenção. Aí eles primeiro mandam aquele bluffzinho básico pra dizer que o Wookiee que tá com eles é prisioneiro e tal. Depois eles soltam o Wookiee, aí mais testes de bluff e tal. E aí eles sacam os rifles e começam a atirar nos aparatos assim na parede, que até hoje não sei direito o que é aquilo. Se é alarme, se é os controles da porta ou o que, né? Alguma coisa assim, né? Mas eu imagino assim, claramente eles fazendo esses testes assim de bluff, né, deception, e depois usando os ataques deles para vencerem, né, aquelas dificuldades do Skill Challenge. É bem interessante. Mas vamos falar um pouquinho mais específico sobre o que é o Skill Challenge, qual é a natureza do Skill Challenge. Pelo que eu li, eu li muito pouco, assim, muito en passant, é o seguinte: você tem os encontros de combate, certo? De um RPG típico. Você tem que vencer aquela oposição óbvia ali na frente. E geralmente você faz isso dando tiro ou batendo até que os hit points do cara se esgotem. Uhum. Um Skill Challenge é uma coisa ligeiramente diferente. Você pode, por exemplo, vamos pegar aquela cena do R2 e do Han Solo em Endor tentando abrir a porta. O Skill Challenge para o R2 seria decodificar o controle daquela porta para abrir, certo? Enquanto que o Han Solo tem que manter os Stormtroopers afastados. Na verdade, eu diria que a cena toda assim é o mesmo desafio, né? Cada um contribui de uma forma diferente. Cada um contribui de um jeito. Porque a gente acabou não falando direito como é a mecânica do Skill Challenge. Acredito que a maior parte do pessoal conheça, mas em linhas gerais é o seguinte: você tem que vencer, você tem que ter uma quantidade de sucessos, que vai depender da complexidade, da dificuldade da cena, né? Antes de ter tantas falhas, que eu acho que no Star Wars também são 3. Mas isso é variável. Eles dão 3 como o default. Na verdade, você que vai arbitrar isso. Então, aí você tem que ter uma quantidade de sucessos, de skill, ou ataque, o que é que o mestre tem definido. Sucessos.
Tem que ter uma quantidade de sucessos antes dessas falhas. Se você conseguir completar os sucessos, e a dificuldade do teste e a quantidade de sucessos vai depender de acordo com a complexidade da cena, você consegue resolver aquela cena. E por que a gente fala que isso é uma coisa diferente do conhecimento tático das regras e tal? Porque o Skill Challenge permite que você tenha um controle narrativo maior. Porque você não está preso, por exemplo, àquela divisão de ação padrão, ação menor, ação de movimento e tal. Na verdade, você... Digamos, o episódio 2, né? Aquela cena da perseguição do Obi-Wan à assassina, né? Logo no começo do filme. Exatamente. E que ele se joga do apartamento da Padmé, e aí se agarra naquele droide voador e tal, e aí o outro, o Anakin vai atrás dele, pega um carro voador, etc. Então aquilo ali, pra mim, é um exemplo marcante de Skill Challenge. Por quê? Porque só vai ter combate no final, e na verdade é um golpe só, né? Não tem combate, cara. Não tem combate. Aquilo é assim, faz o último teste, sucesso. Pá, você corta o braço. Pá, pronto, você derrubou a assassina. É isso aí. Nem tem combate, exatamente isso. Então pra mim aquilo ali é a definição mais visualmente marcante do que é um Skill Challenge longo. Uhum. Porque o que acontece? Primeiro eles descobrem que tem alguma coisa errada no quarto da Padmé, daí eles se jogam pela janela, tem aquela perseguição frenética ao droid primeiro e assassino depois e tal. Tem se não me engano, tem uma paradinha no bar, né? Onde o Obi-Wan faz o mind trick no traficante de drogas e tal. Então, como é que você faria isso? Eu assisti aquela cena no cinema e eu fiquei pensando, caraca, como é que eu faço um negócio desse no RPG sem jogar as regras pela janela? Pois é, agora você tem Entendeu? regras. E jogando as regras pela janela, você... janela. Pois é, jogando as regras pela janela, você faz o que você quiser em qualquer RPG, em qualquer sistema. O desafio é você fazer aquilo com aquela carga de emoção, com aquela tensão e de acordo com as regras do sistema de RPG que você escolheu. Pois é, o Skill Challenge permite isso. Porque, como eu disse, você não fica preso a essas convenções de tipos de ação que você pode fazer, etc. Tal. Você tem aquela dificuldade, você propõe o uso de um skill para o mestre, falou, vou tentar aqui um acrobatics para me agarrar no droid voador e tal, eu sou um Jedi, então eu posso pular longe. Dá para ser? Aí o mestre dá, beleza, rola o dado aí. Aí, outro exemplo assim, da divisão desse controle narrativo. Qual é a dificuldade que o mestre criou? Encontrar o assassino. Te vira aí. Aí o jogador do Anakin vira, então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dos quartos e vou procurar um airspeeder que esteja aberto e que eu possa pegar. Beleza então, faz um teste aí e tal, você acha e pega o carro. Assim, o mestre não falou que tinha um carro, ele não disse assim, tem um estacionamento perto, não sei o quê. O jogador propôs isso e o mestre consentiu. Mas ele não para aí, né? Na verdade, quando você pode dar um controle narrativo ainda maior, permitindo aos jogadores colorirem, né, a própria descrição, a própria atuação deles com uma riqueza de detalhes maior. Não, claro, então, por exemplo, é o ponto inicial, né? Porque você não precisa necessariamente propor o uso de um skill e rolar o dado. Você pode fazer tudo isso e já narrando a ação que acontece. Aí vocês vão perguntar, mas se eu já estou narrando a ação que o meu personagem faz, eu já estou dizendo que o Obi-Wan vai e se agarra no droid voador para depois pular para não sei aonde e tal. E se eu falhar na hora de tirar o dado? De rolar o dado? Se eu caio, eu tenho que modificar na minha narrativa? Como é que é isso? Imagino essa cena assim rolando, mexe lá, né, levando a cena. Aí o cara tá jogando aqui, tá bom, então eu paro o carro e pulo. Hã? Você faz o quê? Eu pulo. Vou atrás da cena. Aí o cara, o que eu vou fazer? Lembra daquela série de quadrinhos, o Darts and Droids? É claro. Cara, acompanho toda semana. Depois a gente bota o link aí. Ele é muito legal, porque ele traz uns insights assim, né, dos jogadores criando umas coisas loucas e o mestre tendo que acomodar. Aquele mestre é muito legal, inclusive. Queria jogar com ele. Aliás, eu comentei aqui, mas não falei, né? O Darts and Droids é uma série... uma tirinha de web, né? Que ele... Exemplo do que foi feito antes com o Senhor dos Anéis,
ele pega cenas assim dos filmes, já fez a Ameaça Fantasma inteira, e já tá terminando agora o Ataque dos Clones. Ele pega a cena do filme e vai montando uma historinha assim em quadrinhos, como se fosse um grupo de jogadores, né? E, tipo, não existe isso no universo Star Wars. Aquele dali é o jogo deles de ficção científica. E é muito bom, eu recomendo, a gente vai colocar nos links aí. Mas, enfim, aí eu tava dizendo, e se o cara falhar na hora de... Ele descreveu a cena, aquela coisa toda heróica, toda épica e tal, e rolou o dado e sai uma falha. Pô, como é que você vai acomodar isso? Bom, felizmente, a mecânica de Skill Challenge pode contemplar esse tipo de situação. Sim. Porque toda vez que você falha, você não necessariamente invalida a descrição que o jogador deu. Na verdade, você pode jogar um complicador a mais. Por exemplo, nessa cena aí do Ataque dos Clones, se eu não me engano, tem uma hora que eles passam por dentro de um túnel elétrico, sei lá que diabos é aquilo, né? Mas aí, por exemplo... É o visual que interessa ali. O visual que interessa. Então, por exemplo, você pode imaginar aquilo como os jogadores tendo falhado ali algum teste, e aí ou tomam dano, ou perdem um ponto de força, ou perdem um second wind. Levam condição, qualquer coisa assim, entendeu? Então, a mecânica do Skill Challenge é um negócio extremamente dinâmico. Quando eu li, assim, por alto mesmo, antes de entrar em específicos, minha cabeça explodiu, eu achei do caramba, porque como é que pode... um sistema tido como duro na queda, todo tático, não sei o que usa miniaturas e mapas, segundo seus detratores, etc. Pô, tem um negócio tão vivo e tão dinâmico como essa história do Skill Challenge. Para mim foi uma sacada genial, parabéns mais uma vez para quem pensou nisso. Eu até comentei, a gente fez um teste desse tipo novo de Skill Challenge no último jogo de D&D, né, Rafael? Foi sim. E foi legal, que numa hora eu falei, gente, mas isso é o zen do RPG, porque você pegou a coisa que todo mundo critica como sendo duro na queda, né, só pancadaria, que é o D&D 4, e juntou com uma coisa altamente descritiva para fazer uma cena cinematográfica, que é o Skill Challenge. É o zen do RPG. Você mostrou legal, que, né, porque... é tudo uma coisa só. Foi legal que, assim, era uma cena que tinha muito combate, mas, assim, o combate não era o foco da cena. O foco da cena era resolver uma situação lá da dungeon, liberar um mecanismo qualquer. Liberar um mecanismo. Mas, assim, os jogadores faziam os testes e o sucesso deles, assim, ia facilitando para que o outro jogador conseguisse resolver lá o problema. Então, assim, combate, whatever, sabe? Você descreve da forma o que você fez. Pô, subiu em cima do ogro, ficou batendo em cima dele e tal, depois o ogro te jogou no chão, bateu. Assim, tipo, descrevendo levemente, né? Não precisava muito mais dor de cabeça do que isso. Pois é. Isso no Saga, obviamente, e agora no D&D 4, que usa essa mecânica de Skill Challenge. Teve uma vez, entretanto, que eu mestrei o Star Wars usando um sistema gratuito, independente, né? Que é o Wushu. Ele é distribuído abertamente, assim, para quem quiser. O autor fez o sistema no lance copyleft, assim, né? Quase como se fosse um software aberto. Só uma coisa, você está pegando o som aqui do meu ventilador? Não. Acabei de ligar aqui que tá mó calor. Os sols de Tatooine já estão mais altos e está esquentando aqui o quarto. Não, tranquilo. As montanhas aqui do lado estão me protegendo por enquanto. Mas então, o Wushu é esse sistema aberto, que a proposta dele é ser, primeiro, extremamente simples. O sistema básico tem 6 páginas do documento de Word, contando com os créditos. E ele propõe ser uma coisa de extremo, de dar um extremo controle narrativo, assim, para todo mundo na mesa, não só o mestre, sim, mas também os jogadores. Então é uma coisa que se divide muito bem. Então eu mestrei Star Wars usando o sistema Wushu, certa vez, e você infelizmente não estava, mas foi uma experiência muito interessante, muito, muito, muito boa mesmo. Por quê? Porque no Wushu, diferente de outros sistemas, assim, você não tem uma resolução de ação. Você não está preocupado em resolver ações individuais. Toda a resolução do Wushu é de cena, de conflito. Então você apresenta uma cena qualquer, você tem uma meta para aquela cena, e aí os jogadores vão usar as informações na ficha dele, tipo as habilidades, os traits, ou seja lá o que for que eles
que eles tiverem na ficha, porque, é claro, a ficha também é um negócio completamente livre, né? Você só tem uma quantidade mínima de pontos para colocar, mas, tipo, você define a habilidade que você quiser naquela ficha. E aí, você simplesmente vai narrando o que acontece. E aí, a primeira regra do Wushu é essa. As coisas acontecem na hora que os jogadores narram, do jeito que os jogadores narram. A segunda regra do Wushu é: se algum detalhe narrativo de qualquer um dos jogadores ou do mestre não fizer sentido naquela cena, assim, da maneira como as pessoas compreendem, por exemplo, se você tentar uma coisa que não for tipicamente Star Wars e tal, qualquer um na mesa, o mestre ou os jogadores, pode dizer: não, esse detalhe eu veto, eu queria que você fizesse de novo. Então o que acontece é o seguinte: você joga o dado apenas para. Você narra tudo, todas as suas ações, tudo o que vai acontecendo, e você vai jogar o dado só para ver qual é o efeito que isso causou na resolução da cena. Sim. Ou seja, você pode narrar o seu personagem apanhando que nem um boi ladrão, mas sendo quase jogado para fora de uma speeder bike ou uma coisa parecida, e ainda assim, se você tiver um número alto de sucesso no dados e tal, você contribuiu com o andamento da cena, certo? Então, desculpa, continua. Não, dizer que só quando os dados indicam que aquela dificuldade, aquela cena ali foi resolvida, você pode dar a descrição que eles chamam de golpe final. Ou seja, você faz uma última narrativa, assim, dizendo como é que você finalmente derrotou aquele inimigo, ou como você resolveu aquele aspecto da cena, aquela coisa assim. Então, nesse ponto, ele é muito parecido com o Skill Challenge. Sim, muito parecido. Verdade. O que eu ia comentar é que, apesar de não ser Star Wars, mas um lugar que, assim, a gente pode ver muito bem, assim, esse tipo de resolução é, por exemplo, nos filmes do Indiana Jones, que está com o nosso Han Solo lá, né? E você tem aquelas cenas, é sempre clássico, né, de quando o Indiana Jones está lutando contra o cara grande, fortão, gigantesco. Todos os filmes têm um cara grande. Apanha. Isso tudo, assim, fazendo parte da descrição, né, da cena, tanto do jogador quanto do mestre e tal. E no final, o jogador consegue vencer o desafio, aí ele descreve como é que ele conseguiu, né, ficou preso, o turbante do maluco na pedra que vai puxando ele, o cara morre esmagado, entendeu? Ele passou o tempo todo apanhando, mas numa ação assim foi resolvido, né? Isso ilustra bem isso que eu estava falando, que não precisa necessariamente cada vez que o jogador descreve, ele tem um sucesso aparente, né? Mas é simplesmente a evolução da cena, construindo uma cena interessante. Justamente. O Wushu e o Skill Challenge são coisas muito interessantes, são mecanismos muito interessantes para você prover esse tipo de controle e, mais importante, né, você dá uma variação mais dinâmica para os seus encontros, porque quando você fica nessa mesmice, né, de ficar rolando dado para lá e para cá, chega uma hora que cansa, né? Da mesma forma, cansa se cada encontro, se cada coisa que você fizer tiver a obrigação de ser uma cena épica de cinema, né? De ser uma superprodução cheia de efeitos especiais. Seguinte, você não cria cenas épicas, você cria as cenas. Se é épica ou não, é o que vai acontecer na mesa. Acontecer na mesa. Pô, de repente, uma coisa que você não estava nem esperando nunca, que ia ficar um negócio legal, fica uma cena fantástica. Mas o conselho que eu queria dar é o seguinte: você não precisa exagerar, nem no planejamento e nas descrições, quando você for um jogador. Porque nem toda cena, nem todo Skill Challenge vai ser um negócio que precisa ser titânico, que precisa você dar umas descrições mirabolantes de como seu personagem vai resolver. Não. Você pode ser uma coisa mais simples, né? Na verdade, se você tentar ser épico e cinematográfico o tempo todo, você vai ver que você vai ficar sem fôlego. Muito rápido. Isso é uma coisa que fica muito marcante no Wushu. No Wushu é impressionante, porque a gente tentou aquela variante do Wushu, né, o Budô, para jogar Senhor dos Anéis, que essa você participou. E naquele jogo de Wushu Star Wars que eu mencionei, um dos jogadores virou e falou: cara, eu tô hiperventilando. Sério, dá um intervalo. O não fazer exercício físico, vai falar demais desse jeito.
Porque você vai se empolgando, entendeu? É natural. Você se empolga. É Star Wars. Tipo, nessa cena em particular, o que aconteceu é que tinha uma nobre, né? Uma moça de família nobre, assim, e tal, que estava se casando com um outro nobre, o Lord Vulco, né? Do planeta Therian, que é um sujeito desprezível, né? E o cara tratava mal os escravos dele, aquela coisa. Ele tinha uma operação de mineração acontecendo e tal. Então o plot era que o sujeito era um industrialista malvado e a princesa tinha uma consciência social. E aí acontece um ataque, né, no casamento, de tipo revoltosos dos escravos, assim, dispostos a acabar lá com o Lord Vulco. E um dos jogadores, é claro, vai tentar resgatar a princesa de ser sequestrada, a noiva, na verdade. E aí tem uma cena deles descendo o castelo, a fortaleza do nobre ficava no alto de uma montanha, assim, e tal, de um pico. E aí eles descendo dessa montanha em dois airspeeders, né? E tipo, a cena era a descida em espiral desses speeders. E a luta, né, do cara contra o sequestrador da noiva, assim, e tal, enquanto ela estava tentando lutar desesperadamente para recuperar os controles do speeder e tal, e um pulando no speeder do outro e atirando. Eu não tava nesse jogo. Você não, bom, o seu personagem estava e ele foi utilizado como elemento de cena algumas vezes. Imagina. Mas, cara, foi muito divertido. Foi assim, eu acho que o Paulo Antunes gravou o áudio disso, eu ainda estou para pegar. Porque eu realmente queria rever essa cena. Eu sei que no final, o jogador que resgatou a princesa estava assim, cara, eu estou hiperventilando. Não dá. Me dá um intervalinho aqui, por favor, e tal. Mas, tipo, foi emocionante, foi muito foda. E se eu tivesse feito isso no sistema Saga, com o Skill Challenge, tenho certeza que seria tão foda quanto. E é uma experiência que eu recomendo para todos vocês. Vejam esse livro novo que saiu aí, da Galáxia de Intriga, ou então peguem emprestado aquele livro do mestre do D&D com alguém que tenha, leiam sobre Skill Challenge, vão na página do Wushu, baixem o livro que é gratuito e legal. Aproveitem essas ideias. Vamos colocar todos os links. Mas, tipo, absorvam essas ideias, escutem lá o podcast do Tio Nick, porque isso só vai enriquecer o jogo de vocês. Bom, você acha que tem mais alguma coisa que seria interessante falar? Assim, a gente falou, né, de permitir os jogadores, né, e o mestre a manipularem o cenário e tal. Acho que seria também legal assim pro mestre ajudar assim ideias, né, para compor o cenário, para dar aquela cara assim de Star Wars. Aquela cara típica de Star Wars, cara. O que é Star Wars? Por exemplo, no encontro de combate, né? Já que a gente vai guardar os duelos de sabre de luz e as naves estelares para depois. Star Wars, para mim, é poço sem fundo. Cara, e tu sabe que eu sou muito... Todos os filmes têm que ter um poço. Todos os filmes têm que ter um poço, todos os jogos têm que ter um poço. Se não tem um poço sem fundo, não é Star Wars. Não, e eu fico maluco, né? Porque, pô, eu sou fanático de Star Wars, então meus jogos de Star Wars sempre tem um poço sem fundo, meus jogos de D&D sempre tem um poço sem fundo, uma ponte que atravessa um abismo e que caiu o save morre. Não, brincadeira, bom, não chega a ser. Essa situação de save versus die é uma coisa a ser evitada. Agora, os jogadores não necessariamente precisam saber disso. Não, né? com certeza. O mais legal é você botar aquela pressão, eles achando, né, que se cair não tem escapatória, mas sempre dando uma segunda chance, né? Ah, não, sem dúvida. O importante é que a tensão tem que estar lá. Por exemplo, naquela perseguição assim do Darth Maul, né, que o Qui-Gon e o Obi-Wan estão atrás dele e tal, o Darth Maul, dá um push no Obi-Wan e ele cai da ponte. Só que aí, pô, tem... naquele poço, né? Dois tem andares... tijolinhos, assim. Não sei pra que serve aqui. Antes disso ainda. Isso daí é quando ele usa o Force Push. Tá, não, saquei, nas pontes ainda. Os dois estão perseguindo, né? Ele vai, porra, derruba, ele cai da ponte, mas, cai... Tem uma outra. 2 andares abaixo, tá lá e tal. Aí cria uma nova dificuldade, que aí ele tem que correr atrás, tentar alcançar eles e tal. Aí entra no Skill Challenge, de repente.
No Skill Challenge de você correr e tal, fazer alguns testes acrobáticos, aí ele chega naquelas portas lá de campo de força, que até hoje eu não sei pra que serve, mas não interessa. Serve pra ser maneiro. Serve pra ser maneiro, exatamente isso. Pô. Serve pro Qui-Gon usar aquela habilidade de Jedi Master, né? Pô, chega lá, Serenity, total. Mas isso é uma coisa super importante no Star Wars, cara. Cara, não importa pra que serve. Tem que ser legal. Pô, palácio da Rainha Amidala e embaixo do palácio nós temos... um labirinto monstruoso, bizarro, com portas de campo de força, com portas de fecha sem necessidade nenhuma. Cara, coloque isso no seu jogo, por favor. Por favor! Sabe? Não precisa fazer sentido, tem que ser legal. Pô, esse é um ponto importantíssimo assim, no Star Wars. Você tem que... não precisa... Claro, a gente tá falando isso brincando, mas assim... Quem tá falando isso brincando? Tô falando seríssimo. Não, tá falando brincando assim que não precisa ser tudo completamente incoerente, né? Você pode querer botar uma coerênciazinha mínima que seja. Mas, pô, se no quarto do Imperador tinha um fosse sem fim, cara... Era a lata de lixo dele, pô. Reciclador de lixo, sei lá o quê. É o poço espartano dele, que ele jogava. Isso aí. Mas é interessante isso. Você tinha que se livrar de todos aqueles corpos de guardas que você dava force choke, né? Mas a ideia é essa, né? Todo cenário que você for compor, você dá umas oportunidades, assim, de criar um elemento a mais, né? Não só, né, o cover, concealment, mas você criar situações e que tenham essa cara, assim, fantasiosa, né, do Star Wars. Então, pô, é o poço do Sarlacc, a antena de Bespin. Exatamente. O Luke se joga e tal, mas aí vem aquele plotzinho device, abre uma comportazinha, ele escorrega e consegue ficar preso na antena. Por aí. Quer dizer, repara só que coisa interessante, o Damian Rafael. Nessa cena em particular, da antena de Bespin, o Luke pode-se dizer que perdeu o Skill Challenge. Entendeu? Foi derrotado ali. Tipo, a penalidade disso é que além de ele tomar várias condições, imagino eu, porque ele tá todo grog, ainda por cima perdeu a mão. Eu acho que ele não perdeu ele perdeu o combate mesmo. Não, porque tipo, ele perdeu o combate e aí rolou um Skill Challenge com o Vader, né? Eu sou seu pai, não sei o que. Não é verdade. Rola aí a menos 10. Ou como quer que você queira descrever. Seja como for, ele foi sumariamente derrotado ali. Foi. Entendeu? E se não é a Leia vencer o Skill Challenge dela, ou o que o valha, ele tá lascado. Com certeza. Mas, então, assim, elemento, descrição do cenário, controle narrativo, pontes que dão para abismo sem fim, ou nem tanto, né? Acho que essa, na verdade, é a grande dica. Você descrever sempre que tem uma coisa colossal, um abismo, um monstro no fundo do buraco que vai te comer, mas ter sempre uma forma assim do jogador poder vencer esse desafio de algum jeito, né? Se agarrar numa ponte embaixo, ou ficar na paredezinha lá do poço do Sarlacc, segurar naquele tijolinho lá na luta contra o Darth Maul. Star Wars, em qualquer encontro dinâmico assim e tal, ele tem que primar pelo movimento. Star Wars é movimento. Se você não tem movimento, se você não tem tensão, aí, cara, alguma coisa tá errada. Você tem que rever aí os seus conceitos. Outra coisa legal, né? A gente comentou isso assim no início, quando a gente falou conhecer os jogadores. E é interessante você colocar, né, colocar ações que você saiba que vão ser mais facilmente vencidas por uma certa habilidade do jogador. Não que sim. Habilidade essencial. Não que dependa daquilo, mas, por exemplo, um combate é um tipo de coisa que eu gosto de fazer muito, né? Se você está num combate assim dentro de um cargueiro, de um cruzador, gravidade zero, sabe? Acontece uma coisa e perde a gravidade, então tem que todo mundo lutar assim em gravidade zero. Pô, se você sabe que um ou dois jogadores tem o Space Round que permite que ele possa lutar em gravidade zero sem penalidade, pô, é maneiro, sabe? Porque ele vai se sentir
recompensado por ter colocado aquilo na ficha dele, né? De ver que o mestre está dando oportunidades para ele usar as suas habilidades. Se eu não me engano, cara, foi num podcast desse que o tio Nito comentou. Não acho que foi isso do controle narrativo, não. Acho que, se não me engano, foi no Nitrocast. Ele fala assim que a ficha de personagem é uma carta de amor pro mestre. E, cara, assim, porra, é fantástico, porque é isso mesmo, sabe? Aquilo que o jogador tá colocando na ficha dele é o que ele quer ver no jogo, coisas que ele quer passar no jogo, resolver, assim, nas sessões. Então, assim, é sempre legal o mestre estar ciente, assim, das capacidades do personagem e do jogador, né? Uhum. Mas para montar esses encontros, pensando, assim, um pouco neles. Bom, pode ser que o jogador ignore completamente aquilo, pode ser que ele não se lembre e tal, mas, assim, é uma oportunidade que você dá para tentar tornar, assim, aquela cena mais especial para mais memorável, né? Justamente. E não é apenas em termos de plot, mas em termos do... É coisa básica mesmo, sabe? Pô, meu personagem tem uma habilidade X. Pô, seria legal se eu pudesse usar isso e fosse, em algum momento, fosse definitivo, assim, ou contribuísse bastante. Então, é exatamente isso, sabe? Não é tão simples quanto. Pois é. E eu acho que um outro ponto, assim, final, é quando você... Oi? Quando é o quê? Ah, não, é que chegou uma conversa louca aqui no Skype, nada a ver. Eu já coloquei um recadinho, ó, tô gravando o Holocast 2, depois eu falo contigo. Pois é. Pegou completamente aqui flat-footed. Você tá vendo? Ataque de oportunidade. Pum. Bom, mas eu tava falando que... O que eu tava falando? Das habilidades da ficha do cara e tal. Aí tem as habilidades e tal, não sei o quê. Mas outra coisa interessante é na hora de você montar o combate, é assim... então vocês estão lutando contra 10 Stormtroopers. Tá bom, eles atiram. Não, acho que o maneiro, né, é você fazer aquele pack de combate, né, aquele pack de encontro. Você colocar, de repente, a mesma categoria de inimigos, Stormtroopers, mas colocar, assim, diferentes ranks entre eles, né? Então, de repente, um é o líder sargento, tem um oficial. Outro cara de armas pesadas. Tem cara de arma pesada, o outro cara que, vem aqueles 4 que estão rehab de repetição. E entretanto, todos eles podem ser do mesmo nível, eles só vão ter habilidades e equipamentos diferenciados. Dá um pouco de cor nisso, né? Você misturando os inimigos, para não parecer que é tudo clone do outro. Bom. Péssima essa, hein, porra. Não, mas é verdade, assim, e é interessante que você até vê isso na série do Clone Wars, que os clones, apesar de serem todos iguais, eles, o tempo todo eles tentam se diferenciar, né? Cortam o cabelo de um jeito mais escroto do que o outro. Tatuagens. Metem tatuagem e tal. E isso é legal, assim, você colocar uma descriçãozinha mínima que seja, para poder diferenciar esses inimigos. Algum dia ainda vou fazer um jogo assim de guerra de clones com personagens. Os personagens são clones. Eu queria ver como é que isso vai sair. Mas... cara, eu tentei fazer um one shot assim, mas ninguém topou. Apesar de que. Não deu muito certo? Não, ninguém quis. Ninguém quis jogar, eu tava querendo fazer outra coisa. Mas outro dia rolou, foi um jogo que eu fiz, o que acontece? A gente tá um tempão parado naquela minha campanha, né, do Dark Chronicles, né? Sim. Aí, nos diversos solos, assim, nos jogos menores que eu tava fazendo pra retomar, né, pra colocar o pessoal dentro do plot de novo, eu fiz um one shot, que ainda vai terminar, né, na verdade, um one shot de aventura, né, não de sessão. Sim. Mas que era, foram 3 jogadores, cada um tava jogando com um Arc Trooper, né, Arc Trooper mais bizarro, assim, e a missão deles era encontrar os jogadores.
Então, assim, basicamente... É uma variante legal. Eu não ia fazer um plot device, assim, que de repente um jogador ou outro ia ficar puto, de descobrir onde é que os refugiados estão escondidos. Não. Vou fazer os jogadores descobrirem onde os jogadores estão para colocar isso no jogo, né? Bom, contanto que eles saibam disso, estejam de acordo e tal. Na hora que começou, eles sacaram o que era, mas, pô, embarcaram bem, assim. Se embarcaram, beleza. Com Tem certeza. gente que fica chiando. Até aí tem gente que é chata. Bom, acho que com isso a gente acabou falando assim bastante do que é interessante compor, né? Vamos fazer um resumo então, uma listinha do que a gente falou assim realmente para retomar, né? A gente falou de conhecer os jogadores e os personagens, né? Você procurar sempre que possível colocar elementos que ajudem, né, o jogador a usar as próprias habilidades ou as próprias aptidões dos jogadores, né, no jogo, para tornar a experiência mais interessante. A gente falou de tentar criar manipular o cenário, né, de você descrever bem o cenário, colocar elementos que eles possam também. Oi? Olha só, é muito importante também você ter um microfone decente na hora de gravar o Holocast. Tá. Sua voz está chegando quebrada aqui agora. De repente pode ser problema da conexão, só um instantinho também. O que foi que deu. Qual foi a parte assim que ainda deu pra entender melhor? Oi, tá ouvindo? Não, deu pra entender. Deu pra entender tudo. Só que ficou meio esquisito aqui. Ficou quebrado. De vez em quando isso acontece. Às vezes não é nem. Meu microfone não é dos melhores, realmente. Eu tô pra trocar isso. Trouxe um outro aqui pra testar, mas apesar de bom, ele ficava caindo o tempo todo. A interferência dos ventos solares de Tatooine. Muito provavelmente, cara. Mas aí, então, como a gente estava dizendo, né, para finalizar, encontros têm que ser dinâmicos, tá? Então você tem que dominar as variáveis da cena, você e os jogadores. Você tem que ter um bom entendimento de como é que essas variáveis funcionam, como é que elas se relacionam. Você tem que emprestar um pouco de controle narrativo para os jogadores, permitir que eles tenham a capacidade de dar sugestões, você pode aceitar essas sugestões e tal. Você diversifica os seus oponentes, né? Você faz tenta colocar skill challenges bem legais. Você usa o terreno, você a seu favor ou contra você, e você coloca poços sem fundo. Pelo amor de Deus, coloquem poços sem fundos em cada aventura. É isso. Nos próximos episódios, nós vamos falar um pouquinho sobre combates estelares, né? Que é uma das outras coisas que definem Star Wars, além dos poços sem fundo. E mais tarde, duelos de sabre de luz. Todo mundo, então, fica ligado. Nós voltamos com o Holocast numa outra ocasião. É isso aí. Bom, as show notes desse episódio você acha no site www.terceiraterra.com e também vai ter o feed para você baixar o MP3 do Holocast e de todos os outros podcasts que compõem a Terceira Terra. Se você quiser entrar em contato, mande um e-mail para contato@terceiraterra.com. Ou no Twitter, se quiser, você pode mandar para @3aterra, né, Terceira Terra, e usa a hashtag, que é o jogo da velha, né, hashtag Holocast com H, Holocast. E a trilha sonora de abertura do nosso episódio é de Marcos Klein. Mais informações sobre o músico, como faz, trabalhos, datas de show, você encontra no site www.marcosklein.com. E só. Esse é mais um episódio do Holocast. Muito obrigado por ouvirem. Vocês podem discutir, opinar, falar mais assim no debate do episódio ou acessar os fóruns do TPK Brasil.
que é www.tpkbrasil.net. É isso aí, e até a próxima. Até a próxima. Tchau. You must use the force. 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 Time ago, far, far away, long time ago, far, far away. Kiss a Wookiee, kick a droid, fly the Falcon through an asteroid till the princess is annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, come and help me, Obi-Wan. X-Wing fighter and the blaster gun, dance with Ewoks, so what fun. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it. Get in there, you big furry oaf. I couldn't care less what you smell. I take orders from only me. Maybe you'd like it back in your cell, Your Highness, Your Worshipfulness, Your Highness, Your Worshipfulness. No one cares if you upset a droid. Nobody cares if you upset a That's because droid. droids don't tear your arms out of sockets. Nobody cares, I suggest a new strategy. Let the Wookiee win. That's because nobody cares if you upset a droid. Now we listen to Luke whining one more season, one more season, one more season, one more season. I was gonna go to Tashi Station for power converters. Now I guess I'm going nowhere. It just isn't fair. Wookiee. 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 Someone move this walking carpet. 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 Kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother. Well, I guess you don't know anything about women. Kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Luke, I'm your father. It is useless to resist. Come with me, my son, we will rule. Search your feelings, it is true. So you have a twin sister who Obi-Wan was wise to hide. If you will not turn, then perhaps she will give in to your hate. You are mine. Far, 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 far away. Long, long, long time ago. Far, far, far away. Kiss a Wookiee, Kiss a Wookiee, kick kick the door, fly the Falcon, through an asteroid, till the princess she's annoyed. This is spaceships, it's monsters, it's Star Wars, we love it, it's true. Episode 3, 2005. So let's go, stand in the line, cause it's almost the time. The dark side. May the Force be with you. Oh, John Williams is the man.